Olá pessoal, tudo bem? Hoje, né, a gente vai fazer a correção da atividade, tá bom? Então, para a nossa aula de hoje, atividade de quarta-feira, tá certo? 19 de agosto, a gente vai fazer a correção. Não vou mandar a atividade, a gente vai fazer a correção da semana passada, tá certo? Da atividade que eu passei para recebi no caso até ontem e vou fazer a correção, tá bom? Eram 5 questões, tá? Dos escritores aí D9, D10 e D11, os narrativos, tá? Então, a primeira questão. Antes de ler a questão, pessoal, é bom que a gente já fique já de antemão, certo? Pra gente não perder tempo, já treinando para as nossas avaliações. É pra gente ver aí primeiro ler a pergunta, tá? Vamos ver logo o que ela tá te pedindo, para depois a gente ir pro texto, tá? Perder tempo. Na primeira questão ele pergunta: esse texto fala sobre uma menina que... Aí quando ele faz esse tipo de pergunta, é claro que eu preciso ler o texto, né? Eu só vou descobrir se eu ler o texto. Então, na leitura aí do texto ele diz assim, ó: era uma vez uma menina, esse era uma vez, olha só, era uma vez. Dá indício de quem? Aí já dá pra gente descobrir mais ou menos qual é o gênero textual, mas vamos pra frente. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção em todas que ela ouvia, né? Uma diferente. Queria preparar, né? Aliás, queria reparar como é que se usava, né? Para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias, as grandes, as palavrinhas, as palavras, os palavrões, só que os outros não achavam interessante. E às vezes nem ela mesma entendia, ou entendia os outros. Às vezes ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito, como no dia em que um homem falou na rua: tem um paralelepípedo solto, cuidado. Paralelepípedo? Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda e com um palavrão desse tamanho. E aí ele vem com a pergunta aí, ó, esse texto ele foi escrito aí pelo Machado de Assis, certo? E ele dá indício, se era uma vez, ele dá um indício para a gente descobrir o gênero textual, mas vamos para a primeira questão. Nesse texto fala sobre uma menina que, letra A, queria aprender palavras novas. É isso que o texto diz, ela queria aprender, não importa se era pequena, se era média, se era grande, se era palavrinha, palavrão ou palavra, ela queria aprender. Dá então que daí disso aí a letra A, facílima, né? Já de cara a gente já consegue, mas vamos analisar o resto. B. Gostava das aulas de português? Não fala de aula nenhuma, tá? Então a gente já descarta isso aí. No texto nem fala sobre aula. C. Ficava ouvindo os outros falar. Ela até ficava, mas o texto não é sobre ela ficar ouvindo, ela querer aprender, tá certo? Letra D. Conversava com os homens na rua? Não, cita um homem, mas não é isso que ele está falando sobre a menina. Então, a curiosidade da garota em saber aprender palavras novas, tá? Então, a alternativa correta aí, letra A. Se você marcou letra A, beleza. Na segunda questão, ele vai perguntar o gênero do texto, né? Machado de Assis, era uma vez. Se era uma vez, eu entendo que é narrativo, o tipo. Qual seria o gênero? Beleza, isso mesmo, conto, era uma vez. É um conto, tá? Aí poderia ser uma crônica? Poderia, mas esse era uma vez já dá a ideia de conto, conto de fada, lembrou? Era uma vez uma princesa, era uma vez um mendigo, tá? Então, a gente tem aí o conto, letra A. Terceira questão, o narrador não informa precisamente quem chegou, mas eu acho que aqui o texto está desconectado, tá, pessoal? A terceira questão é falando sobre esse texto aqui, ela, tá vendo? Acho que a configuração não ficou ruim. Ela quem? Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa. Tão pequenininha, foi uma festa. Botamos ela no quartinho dos fundos. Nosso filho, naquele tempo só tinha
Só tínhamos o mais velho. Ficou maravilhado, certo? Combinamos que ele só poderia ir lá no quarto dos fundos depois que fizesse toda a lição. Certo, certo. A gente entende que é o garoto. Eu não ligava muito para ela, só para ver o futebol ou política. Então, ela quem? Ele não diz quem é ela, mas você, eu acho que foi só para ver o futebol ou a política. Então, eu já entendo que se ela é a televisão, tá? Então, a questão aí 3, a letra A, você coloca aí a palavra ela se refere à televisão, o pronome ela se refere à televisão. B, qual é a palavra que se repete para se referir a quem chegou? Quem chegou? A televisão. Qual é o pronome que eu utilizo? Ela. Então, a resposta aí é o pronome ela. Quarta questão. Que efeito a repetição dessa palavra traz para o texto? Euforia, suspense, medo, ênfase. Quando eu falo ela, várias vezes eu estou em quê? Enfatizando, tá? Então, letra D, alternativa correta. Na quinta questão, ele tem outro texto aí sobre as camisas, certo? Para ser rápido e sucinto aqui, eu tenho certeza que os meninos que eram do ano passado já estão... já sabe esse texto de cor e salteado, tá? Então, a gente vai aí frisar na questão o conflito em torno do qual se desenvolveu a narrativa foi o fato de, olha, ele quer o desenvolvido, o conflito desenvolvido. Se não é um conflito gerador, se fosse um conflito gerador, seria bem no início do texto, tá? Então, ele quer... Onde é que vai se acontecer? Vai ser da primeira fala até o final do texto, tá? Então, a alternativa correta aí seria a letra A. Alguém aparecer com a camisa sem nenhuma inscrição, tá? Pessoal, olha, a frequência de vocês hoje vai ser assim. Assiste o vídeo, coloca presença aí nos comentários e clica no gostei, tá bom? Brigadão e tchau. Detalhe, é para todos, viu? ABC.